Fala aí, eu sou a Mariana do Responde Aí. Hoje nós vamos fazer um exercício sobre máximos e mínimos globais numa região fechada. Títulos gigantes. O enunciado do nosso exercício diz o seguinte: encontre o máximo e o mínimo absoluto da função f de x, y igual a 4x menos x quadrado, que multiplica cosseno de y. Na placa retangular, que o x está entre 1 e 3 e o y está entre menos π sobre 4 e π sobre 4. Beleza, vamos lá então. Passo 1. O primeiro item do nosso passo a passo para achar o máximo e mínimo global numa região fechada é achar os pontos críticos da função. Então vamos fazer isso. A gente faz as derivadas parciais e iguala a zero. A nossa função é essa daqui. Fazendo a derivada parcial em relação a x, a gente vai ficar com 4 menos 2x vezes cosseno y, e aí a gente iguala a zero para achar os pontos críticos. Fazendo a derivada parcial em relação a y, a gente fica com menos 4x menos x quadrado vezes seno de y, e aí iguala a zero para encontrar os pontos críticos. De f de x, fx igual a zero, a gente vai ficar com isso daqui. Ou 4 menos 2x igual a zero, ou cosseno de y igual a zero. Dessa primeira opção aqui, a gente fica aqui x igual a 2. Daqui de baixo, a gente fica com y igual a π sobre 2 mais kπ, onde esse k aqui são números inteiros. Beleza. De fy igual a zero, a gente tem o seguinte: peguei fy igual a zero. Aqui a gente fica ou com 4x menos x quadrado igual a zero, ou seno de y igual a zero. Dessa primeira equação aqui, a gente tira aqui x, boto x em evidência, né? 4 menos x igual a zero. Então, x igual a zero ou x igual a 4. E daqui de baixo, a gente tem que o seno de y é igual a zero quando y é múltiplo inteiro de π. Tá, vamos guardar essas informações. Passo 2. O segundo item do nosso passo a passo aqui para achar os máximos e mínimos globais numa região fechada fala para a gente determinar quais pontos críticos estão na região fechada e guardar esses pontos. Vamos lá, quando a gente resolveu aquele nosso sistema lá, a gente encontrou essas opções aqui de pontos. Ou x igual a 2, ou x igual a 0, ou x igual a 4, e o y, π sobre 2 mais kπ, ou kπ. Vamos analisar aqui a nossa região. A nossa região diz que o x está entre 1 e 3. Dessas opções aqui, a única que tem o x entre 1 e 3 é x igual a 2. Então, a gente já sabe que x igual a 2 está no nosso ponto crítico. Aqui, o y está entre menos π sobre 4 e π sobre 4. Daqui, a única opção aqui que a gente tem, que o y está entre menos π sobre 4 e π sobre 4, é essa daqui, se a gente fizer o k igual a zero. Então, o nosso ponto crítico candidato vai ser 2 e 0. Então, esse é o ponto crítico da função que está dentro da região fechada. Vamos guardar ele por enquanto. Passo 3. O terceiro item fala para a gente guardar os vértices da região. A nossa região desenhadinha é essa daqui. Para a gente guardar os vértices, a gente vai pegar esse e esse ponto, que vão ser esses daqui. Ponto 1, π sobre 4. O outro ponto vai ser 3 e π sobre 4. O outro, 3 e menos π sobre 4. E 1 e menos π sobre 4. Beleza, vamos guardar esses pontos porque eles são candidatos naturais a máximo e mínimo da função. Passo 4.
Agora a gente precisa achar os candidatos na fronteira da região, lado por lado. De novo, nossa região é essa daqui. Se a gente chamar esse lado aqui de 1, esse de 2, esse de 3, esse de 4, vamos começar primeiro pelo lado 1. No lado 1, a gente tem y igual a π sobre 4 e o x está entre 1 e o 3. Beleza, então a gente tem o y constante. Então, a nossa função f de x, y passa a ser f de x e π sobre 4. Aí eu peguei e substituí o π sobre 4 no lugar do y na função e chegamos nisso daqui, que é uma função só de x. Para achar... Aí, beleza, a gente tem agora uma função só de x. A gente precisa achar um ponto crítico dela. O que a gente faz? Deriva e iguala a zero. Aquela derivada normal de cálculo de uma variável. Então, a derivada dessa função, da nossa função de x e π sobre 4 em relação a x, vai ser 4 menos 2x. Igualando isso aqui a zero, para achar o ponto crítico, a gente fica que x é igual a 2. E a gente tinha que o y era constante igual a π sobre 4. Então, o nosso candidato a ponto de máximo e mínimo no lado 1 da nossa região vai ser o ponto 2 e π sobre 4. Vamos guardar esse ponto também. Continuando no lado 2, a gente tem que o lado 2 é o lado em que x igual a 3 e o y está entre menos π sobre 4 e 4. Era este lado aqui. Beleza, a nossa função f de x, y, substituindo x igual a 3 nela, vai ficar como 3 cosseno y. Para achar o ponto candidato nela, a gente deriva e iguala a zero. Derivada disso daqui em relação a y vai ficar derivada do cosseno é menos o seno, né? Então fica menos 3 seno de y. Se a gente iguala isso daqui a zero, para achar o ponto crítico, a gente tem que y é igual a zero. Como a gente tinha aqui o x constante igual a 3, o nosso candidato no lado 2 é o ponto 3, 0. O lado 3 da nossa região é esse lado aí, y igual a menos π sobre 4 e x entre 1 e 3. Y menos π sobre 4 e x entre 1 e 3. Então, substituindo aqui o y igual a menos π sobre 4 na nossa função, a gente chega nessa expressão aqui, que é igual àquela que a gente achou no lado 1. Então, na verdade, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez quando a gente estava procurando lá o candidato no lado 1. Então, vamos derivar e igualar a zero isso aqui, a gente vai ficar com essa expressão. Igualando isso a zero, a gente acha que x igual a 2. Como x igual a 2 e o y é igual a menos π sobre 4, o nosso candidato a ponto de máximo ou mínimo no lado 3 vai ser o ponto 2 e menos π sobre 4. Finalmente, vamos para o lado 4, que é esse lado aqui, x igual a 1 e y entre menos π sobre 4 e π sobre 4, esse lado aqui. Substituindo x igual a 1 na expressão da nossa função, a gente chega nisso daqui, que também é igual àquilo que a gente achou no lado 2. Então, derivando isso aqui igualando a zero, a gente fica com f' vai ser menos 3 seno de y. E, igualando a zero, a gente acha que y é igual a zero. Então, o nosso candidato a ponto de máximo e mínimo nesse lado 4 vai ser o ponto 1 e 0. X era constante, a gente achou y igual a zero. Beleza. Passo 5, então. O que a gente, depois de achar os nossos pontos críticos, ver qual é o que está dentro da região, depois analisar os pontos que sejam candidatos na fronteira da região, inclusive os vértices dela,
A próxima coisa que a gente tem que fazer é calcular o valor da nossa função em todos os pontos achados. E depois determinar qual vai ser o valor máximo e qual vai ser o valor mínimo e, consequentemente, qual é o ponto de máximo e qual é o ponto de mínimo. Botei aqui nossa função e eu já fiz essa substituição. Peguei todos os pontos e substituí na função. E aí encontrei esses valores aqui. Só fazendo uma simples substituição. Olhando para todos eles aqui, a gente vai ter que procurar qual é o valor máximo e qual o valor mínimo. Se a gente olhar aqui, esses aqui são todos iguais, né? São os menores valores que a gente tem. Se a gente olhar aqui, esses daqui são os menores valores que a gente tem. Então, esses daqui são os valores mínimos e, portanto, P1, P2, P3 são os nossos pontos de mínimo. Então, vou botar aqui mínimos. E, se a gente olhar dentre todos, esse aqui é o maior valor. Então, esse aqui é o nosso valor máximo. E o nosso P5 é o ponto de máximo. Tranquilo? É só isso. Esse vídeo te ajudou? Responde aí.